Sigo seu canal há pouco tempo e gosto muito do tipo de conteúdo que você posta. Atualmente moro em Portugal, mas minha família é do Rio. Desde pequeno eu tenho uma fobia enorme do mar. Não é só por causa das histórias de afogamentos ou das criaturas estranhas que contavam. Na verdade, o que me marcou foi algo que aconteceu com meu avô Pepe, que foi pescador a vida inteira. Todo mês ele saía com os amigos para pescar, e era uma rotina que já dominavam bem. Ele contava que um dia, em 1991, saiu como sempre com 3 companheiros em seu barco. Era um bote simples, mas que os levava aonde precisavam. Tudo estava normal até que de repente notaram que os peixes pareciam estar os guiando para outro lugar. Eles se moviam em cardumes enormes, levando-os até uma ilhota que nunca tinham visto antes. Segundo meu avô, o lugar estava cheio de peixes, como se fosse o paraíso dos pescadores. Claro que não perderam a oportunidade e desceram para explorar. A ilha não tinha nada de especial, só árvores, pedras e areia. Sentaram-se um pouco na praia, descansando e olhando o céu. De repente as coisas começaram a ficar estranhas. As nuvens começaram a formar figuras. Meu avô dizia que eram rostos humanos, muito claros, quase como se estivessem observando-os. Ele e os amigos ficaram com um mau pressentimento. As nuvens escureceram de repente e rapidamente subiram de volta para o barco, querendo chegar à terra firme. No caminho de volta, notaram algo bizarro. Os peixes que tinham pescado estavam se decompondo numa velocidade impossível. Em questão de minutos, alguns já estavam só a carcaça. Meu avô e os companheiros ficaram revoltados, porque tinham perdido o dia inteiro para nada. Discutiam o que diabos estava acontecendo, mas naquela altura só queriam chegar em casa. Quando meu avô chegou, todos o olharam como se estivessem vendo um fantasma. Minha avó desmaiou de susto, meus tios gritavam e meus primos choravam. Ele não entendia nada e dizia confuso: "O que foi? Só fui pescar." Minha tia mais velha se aproximou tremendo e disse algo que o deixou gelado. Sem cerimônias, contou que ele estava desaparecido havia mais de um ano. Que as autoridades o procuraram por céu e mar, mas no fim os deram por mortos. Meu avô insistia que só tinham se passado 7 horas e que tudo era um erro. O mais louco é que seus amigos viveram o mesmo. Também lhes disseram que estavam mortos, que tinham desaparecido no mar. Teimoso, ele não conseguia acreditar. Estava tão certo de sua versão que um dia levou meu pai, meus tios e alguns primos no barco para procurar a tal ilha. Deram voltas e mais voltas, mas nunca encontraram rastro dela. Meu avô faleceu há alguns anos, e essa história foi confirmada por todos da família. Ninguém nunca conseguiu dar uma explicação lógica. O único fato é que desde que ouvi essa história não chego perto do mar nem de brincadeira. Isso é tudo o que tenho para contar, e agradeceria se você chegasse a ler. Me chamo Teresa e moro em Guadalajara, no México. O que vou compartilhar aconteceu há alguns anos, quando compramos a casa em que ainda vivemos. Não é uma casa enorme nem nada assim. Bom, na verdade é uma construção antiga, com corredores estreitos que de repente terminam em uma parede. As portas também não combinam entre si e o teto muda de altura de um cômodo para outro sem uma razão clara. O dono nos disse que havia passado por várias reformas desde os anos 50 e que por isso as plantas da casa não batiam. Ele riu quando disse isso, como se não tivesse importância, mas em mim ficou uma sensação estranha, como quando você move um móvel e percebe que o piso de baixo não é do mesmo tamanho. Ainda assim, nós adoramos a casa. Fica perto do centro, a rua é tranquila e tem árvores grandes que dão sombra o dia inteiro.
E algo que me conquistou desde a primeira visita foi o silêncio. Assim que você fecha a porta, o barulho da rua desaparece quase por completo. O cômodo que mais me animava fica no andar de cima. Eu queria transformá-lo em ateliê de costura porque entra bastante luz à tarde. Tinha uma estante embutida de madeira muito antiga com uma camada de poeira tão uniforme que parecia pintada. Num sábado já instalados, meu marido e eu decidimos retirá-la para pintar aquela parede. Ao soltar, senti um ar mais frio saindo de trás, como se tivéssemos aberto uma janela escondida. Atrás da estante havia um armário embutido que não aparecia nas plantas que recebemos. A porta estava inchada pela umidade e tinha um ferrolho enferrujado, daqueles iguais aos usados em portas de rua. De dentro saiu um cheiro entre doce e azedo, de madeira molhada misturada com aquele cheiro de gaveta que gruda no tecido e não sai. Abrir levou tempo. Quando finalmente conseguimos, o primeiro impacto foi visual. Havia roupas muito antigas, dobradas com cuidado, como se alguém as tivesse guardado no dia anterior. Também havia vestidos longos de tecido grosso, ternos masculinos com colete, um chapéu de aba larga e 2 pares de sapatos de couro gastos nas pontas. O estranho não era apenas a época, mas o fato de quase não terem poeira. Toquei a manga de uma peça com a ponta dos dedos e o perfume ficou na pele, como se o tecido ainda o liberasse. Revisamos peça por peça, mais por curiosidade do que por outra coisa. No fundo do armário havia uma caixa de papelão em bom estado, com umidade e manchas de água. Dentro tinha um monte de fotografias. Todas, e quando digo todas, é todas mesmo, tinham sido tiradas dentro da casa. Na sala de jantar, na escada principal, no corredor de cima e em um canto da cozinha que reconheci pelo piso. Nas imagens apareciam pessoas que obviamente não conhecíamos. Em muitas as pessoas estavam de pé, olhando para a câmera, mas com cara de não querer estar ali. Em outras estavam de costas, com uma mão levantada, sempre cobrindo o rosto. E em várias se via apenas um ombro numa porta, uma mão segurando o corrimão e uma silhueta desfocada ao fundo. Pareciam visitantes alheios à casa. Naquela noite, já com a casa em silêncio, espalhamos todas as fotos sobre a mesa de jantar. Começamos a organizá-las por cômodos. Percebemos que havia elementos repetidos como uma mesma poltrona que já não existe, uma luminária de chão e um quadro de flores que não estava quando recebemos a casa. E em mais da metade delas, em algum canto, aparecia uma sombra alongada, como se alguém estivesse parado fora do enquadramento e o flash tivesse apenas esboçado a figura. Outra coisa nos chamou a atenção. Algumas fotos mostravam ângulos que já não existem. Por exemplo, uma das salas mostrava uma janela grande atrás do sofá, porém hoje, naquele lugar, a parede é totalmente sólida. Em outras se via uma escada e atrás de uma mulher de costas, um corredor iluminado, onde agora só existe parede. Olhando com mais calma, notamos detalhes que à primeira vista passam despercebidos. São escritas muito pequenas na borda branca das fotos, que parecem datas curtas ou iniciais. Em uma, por exemplo, dizia T7:10 e em outra D6 AM, como se alguém tivesse registrado o horário de cada fotografia. No verso de uma foto em caneta azul, apenas estava escrito 26/12/26. As fotografias pareciam contar a história das reformas da casa, como um registro de cada nova cicatriz. Guardamos tudo novamente na caixa para não estragar e a colocamos em cima do armário, com a intenção de depois levar a outro lugar. Como aquele espaço seria meu ateliê, havia muitos lugares para guardar meu material. Bom, o armário trancamos com chave e, para maior segurança, meu marido empurrou um móvel pesado na frente da porta. Sim, nós dois pensamos nisso. Segurança? De quê? Não sabíamos ao certo, mas inconscientemente sabíamos que queríamos a porta bem trancada. Por via das dúvidas, lembro que ele disse.
Eu fiquei a noite inteira com aquele cheiro doce e azedo, grudado nos dedos. No dia seguinte, enquanto testava minha máquina, senti o quarto um pouco mais frio do que o resto da casa. Não é algo que se meça com termômetro, mas a gente percebe. Aproximei-me do armário e, sem tocar, notei que a fitinha de cetim que pendurei na maçaneta se movia bem de leve, como quando chega uma corrente de ar. Mas não havia janelas abertas. Na semana seguinte, numa tarde, subi com um café para adiantar umas peças de tricô. Sempre coloco música baixinha do Elvis Presley no celular, nada fora do comum. Eu estava nisso quando ouvi um clique, igual ao de uma câmera, como se alguém tivesse acabado de fotografar. Parei na hora, pensei que fosse meu celular, mas estava em modo avião. Esperei e não se repetiu. Não contei ao meu marido para não parecer exagerada. Naquela mesma noite, depois do jantar, tive curiosidade de rever as fotos. Peguei a caixa e comecei a olhá-las em pé junto à mesa de jantar. Contei uma a mais. Mesmo sem analisar fundo, fiquei morrendo de medo, pensando no pior e imaginando que pudesse ter surgido uma foto nova. E de fato havia uma que não tinha notado antes, mas felizmente eu não aparecia nela. Se tivesse acontecido, eu teria morrido de susto naquele instante. Com o passar dos dias, fui reparando em coisas pequenas. A temperatura do quarto mudava sem relação com o clima lá fora. Às vezes, no meio da tarde, quando o sol batia na janela, o ar do ateliê estava fresco, quase como se houvesse um ventilador ligado no máximo, e de repente ficava gelado. Outras vezes, ao anoitecer, sentia-se um calor sufocante e o cheiro doce do armário se espalhava, como se a madeira suasse aquele perfume. Houve uma vez em que, ao entrar, senti o piso vibrar bem de leve. Pensei que fosse um caminhão pesado passando, mas nada se ouvia na rua. Olhei para o armário fixado e juraria que a dobradiça de cima estava um pouquinho afastada, o suficiente para deixar ver uma linha mais escura na borda, como se a madeira tivesse cedido. Não quis tocar. Não tive coragem. Num domingo, meus sogros vieram almoçar. Enquanto eu levava pratos para o ateliê, pois uso a mesa de corte ali quando a cozinha enche, minha sogra ficou parada junto à porta do quarto. "Que bonito seu ateliê, filha", me disse. "Só que tem um cheiro estranho, não tem? Parece de guarda-roupa velho." Respondi que estávamos ventilando e que logo ia passar. Ela se aproximou do armário e, quando ia tocá-lo, ouvi claramente ela dizer: "Tem alguém aí dentro." Perguntei o que ela tinha dito e minha sogra apenas recuou. "Não, nada, filha, coisa da minha cabeça." Ofereci mostrar o armário e ela recusou de imediato, e com a primeira desculpa que teve me deixou sozinha ali no ateliê. Assim que foram embora, tirei o móvel pesado e me aproximei. Encostei o ouvido na madeira, mas não ouvi nada. Bati de leve com os nós dos dedos, mais pelo nervosismo do que por coragem. Senti o toque voltar abafado, como se houvesse muito espaço atrás. Para ficar mais claro, como se a porta levasse a um corredor profundo. Reforçamos os pregos, e meu marido ainda colocou mais 2 parafusos. Naquela noite, enquanto víamos um filme, ouvimos de novo o clique bem nítido vindo de cima. Nos olhamos, pausamos o filme, subimos juntos e acendemos a luz. Não havia nada fora do lugar. A porta do armário seguia pregada e o móvel ainda estava encostado. Revisamos toda a casa e vimos que as janelas estavam fechadas e as portas trancadas. Tudo certo. Mas o som tinha sido muito claro, e agora meu marido também podia confirmar. Era o disparo do obturador de uma câmera. Poucos dias depois, sem termos tocado na caixa de fotografias, encontrei mais uma pela casa, agora debaixo de um degrau da escada. Estava muito tremida, mas parecia, quase de forma abstrata, a nossa atual sala com nosso sofá azul, não com o antigo das outras fotos. A imagem estava um pouco inclinada, como se alguém tivesse tirado depressa. A coloquei sobre a mesa e respirei fundo para não me desesperar.
Quando meu marido chegou, mostrei-lhe a foto sem dizer nada. Ele a olhou por um longo tempo. Não se preocupe, com certeza essa é de alguém que morou aqui antes, e você provavelmente não tinha reparado nela. Lembra que o vendedor disse que muita gente já viveu nesta casa? Essa foi sua única resposta. Foi a única coisa que comentou. Não sei se de algum modo isso o convenceu, mas definitivamente não me tranquilizou. Guardamos com as demais fotos na mesma caixa. Naquela noite, antes de dormir, pedi para voltarmos a pregar a porta para reforçá-la. E sim, ela já estava pregada, mas fizemos de novo, mais embaixo. Também colocamos um L metálico no canto. Nada drástico, apenas para reafirmar ainda mais a porta. Passaram-se algumas semanas em que tudo estava calmo. Já não deixava tecido sobre a mesa do ateliê à noite. Também não quis deixar espelhos de frente para a porta do armário e fechava as cortinas ao entardecer. São pequenas manias que a gente adota sem perceber. O dia em que voltou a acontecer algo grande foi durante a semana, já de noite. Estávamos assistindo ao noticiário quando lá em cima soou um baque seco, mais forte do que das outras vezes. Subimos rápido, correndo. O ateliê estava com a luz apagada e, ao acendê-la, vimos a porta do armário escancarada. Não arrebentada, não arrancada, e sim aberta. Os pregos ainda estavam na madeira, mas a parte ao redor estava estilhaçada como se tivesse inchado e depois cedido. O móvel que havíamos deixado na frente estava um pouco arrastado, apenas alguns centímetros suficientes para permitir a abertura. No chão, sem bagunça, estavam colocadas as roupas antigas e as fotografias espalhadas, como se tivessem sido atiradas ali. Meu marido juntou rapidamente as fotos sem dizer nada e as colocou de volta na caixa. Guardou também as roupas e voltamos a fechar o armário, dessa vez parafusando 2 chapas cruzadas. Descemos o móvel e o empurramos contra a porta com todo o peso. Não ligamos para ninguém. A quem se liga para dizer que um armário que não estava nos planos da casa se abre sozinho, que guarda fotografias da própria casa e que vai surgindo mais? O dia seguinte, em partes, foi normal. Trabalho, afazeres e cozinhar. Subi à tarde com a ideia de recolher minhas coisas do ateliê. O quarto cheirava menos a perfume e mais a umidade, como quando se abre uma casa de madeira fechada por muito tempo. Toquei a mesa, passei a mão pela máquina e guardei as linhas. Antes de ir embora, sem pensar, apoiei os dedos na porta do armário. Estava fria, como tocar a prateleira da geladeira. Fiquei um momento com a mão ali e o único som que ouvi foi o ruído normal da casa. Não voltamos a mexer nesse armário. O ateliê continua sendo meu espaço para tecer, mas em certas horas prefiro fechá-lo. Às vezes, muito de vez em quando, subo para pegar algo e me vem aquele clique, como se alguém estivesse testando uma câmera atrás da madeira. Não sigo o som e não quero investigar. Desço as escadas, acendo a luz da sala e me ocupo de outra coisa. As fotos continuam guardadas no mesmo recipiente, mas já não ficam nesse quarto, e sim num depósito. Colocamos uma etiqueta escrito vários, para que ninguém fique curioso e queira mexer. E sim, é provável que se perguntem por que não jogamos tudo fora, e eu não sei o que responder. Suponho que a gente aprende a conviver com certas coisas de uma casa, assim como convive com rangidos ou com portas que emperram. Não sei se isso é certo ou errado. Há pouco tempo jantamos com uns amigos e eles começaram a contar histórias paranormais. Ao que parece, na casa que eles já alugaram aconteceu muitas coisas estranhas. Prometo que, sem a intenção de superá-los, contei a história das fotos. Quando terminei, fiquei nervosa e fui ao banheiro. Ao voltar, ouvi meu marido dizendo a eles que naquela vez em que recolheu as fotos, quando a porta se rompeu, ele havia visto uma fotografia a mais. Segundo ele, é uma que me ocultou, em que eu estava tecendo de costas e que rapidamente a escondeu para que eu não percebesse.
Fingi não ter escutado e fiz barulho para que soubessem que eu me aproximava. Não quis desfazer aquela mentira na frente deles. Mas já no caminho de volta para casa, perguntei por que havia dito aquilo. Ele ficou muito nervoso e começou a suar. No fim, depois de muita insistência, me disse que apenas tinha inventado para que a história soasse mais incrível. E eu espero poder acreditar nele, mas não sei. Não me soa como algo que ele faria. De qualquer forma, obrigada por me ouvirem e desejo a vocês lindos sonhos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Preciso começar dizendo que tenho uma memória excelente. Não estou dizendo que seja fotográfica nem nada assim, mas consigo lembrar de coisas de quando eu era muito pequeno com uma clareza incomum. Meus pais costumavam me exibir nas festas. William conta para eles sobre o seu segundo aniversário, e eu recitava detalhes sobre o bolo, os convidados, até o desenho animado que estava passando na TV naquela manhã. Então, quando digo que lembro do que aconteceu entre os 3 e 5 anos de idade, não estou reconstruindo ou inventando lacunas. Estou dizendo que me lembro mesmo. O que vou descrever aqui não foram sonhos. Eu sei que as pessoas vão pensar que foram pesadelos de infância, paralisia do sono, qualquer explicação que deixe você mais confortável. Mas os sonhos não funcionam do jeito que isso acontecia. Você acorda de um sonho, você adormece antes de sonhar e sonhos não deixam evidências físicas. Esses incidentes pararam quase imediatamente depois do meu 5º aniversário e nunca mais voltaram. Tenho 34 anos agora e ainda penso muito nisso. Não é o tipo de coisa que você simplesmente deixa para trás, e você vai entender o porquê em breve. A primeira vez que lembro claramente aconteceu quando eu tinha uns 3 anos. Morávamos numa casa de 2 níveis em algum lugar do meio-oeste dos Estados Unidos. Esqueci de mencionar que meus pais são um brasileiro e uma argentina. Meu quarto ficava no fim do corredor, o quarto dos meus pais era ao lado e o banheiro ficava em frente ao quarto deles. Layout suburbano comum. Levantei para fazer xixi, coisa que era comum para mim naquela época. Fui até o quarto dos meus pais e acordei meu pai. Ele sempre foi o que tinha o sono mais leve. Falei: "Pai, preciso ir ao penico." Ele resmungou algo, se levantou, abriu a porta do banheiro para mim e acendeu a luz. Ele sempre ficava esperando do lado de fora até eu terminar, para eu não ficar com medo. O banheiro tinha uma luz de teto muito forte, que deixava tudo claro demais. Lembro que precisei apertar os olhos quando entrei. Fiz o que tinha que fazer, lavei as mãos como me ensinaram, e então abri a porta para voltar para o meu pai. Mas quando abri, não saí para o corredor. A porta se abriu para uma escuridão, não aquela escuridão normal do corredor à noite, mas escuridão total. Fiquei ali, parado, dentro do retângulo de luz do banheiro, olhando para o nada. O ar tinha um cheiro diferente, seco e metálico. Dei um passo para frente, esperando encostar na parede do corredor. Em vez disso, meu pé afundou em algo macio. Descalço, senti como areia grossa entrando entre meus dedos. Olhei para baixo e era isso mesmo, areia. Eu estava com uma roupa velha de dinossauros, descalço, e de repente estava ali, de pé na areia. Olhei para cima e não vi meu teto ou as paredes de casa, só um céu que não era exatamente preto. Havia uma lua, mas maior do que a lua normal e baixa demais no horizonte. E era vermelha, não aquele vermelho alaranjado da lua de colheita, mas como sangue diluído. Ela emitia luz suficiente para eu ver que estava num deserto que se estendia até onde meus olhos alcançavam. Preciso enfatizar algo aqui. Mesmo com apenas 3 anos,
Eu estava plenamente acordado, consciente de que aquilo estava errado. Mas eu também sabia, com aquela estranha certeza que crianças pequenas às vezes têm, que eu precisava continuar andando. Que se eu caminhasse, tudo ficaria bem, que eu encontraria o caminho de volta. Então eu andei. A areia estava por toda parte. Em alguns pontos era firme, em outros macia o bastante para eu afundar até os tornozelos. Não havia vento nem som, exceto minha respiração e meus passos. Não sei quanto tempo andei, pois o tempo lá parecia diferente, ao mesmo tempo estendido e comprimido. Eventualmente a areia sob meus pés começou a ficar mais firme, depois com textura de carpete. A escuridão foi clareando e logo pude ver paredes surgindo ao meu redor. E então eu estava no nosso corredor. A porta do banheiro estava ali, a luz ainda acesa, e meu pai parado na entrada confuso. Lembro dele olhando para mim. Onde você foi? Virei para trás e você não estava ali. Eu não sabia explicar, já que só tinha 3 anos. Disse apenas que tinha me perdido. E ele me colocou de volta na cama. Mas eu sabia que havia andado naquele deserto por pelo menos uns 20 minutos. Para meu pai, parecia que eu tinha sumido por apenas alguns segundos. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Dessa vez eu estava acordado, brincando com blocos no meu quarto. Um bloco rolou para baixo da cama e eu me abaixei para pegar. Quando levantei a cabeça de novo, o quarto tinha sumido. Eu estava no mesmo lugar escuro, com a mesma lua vermelha e a mesma areia infinita. Mas dessa vez encontrei algo novo: penhascos. Eles se erguiam da areia como muros, mas ao tocar eram frios e metálicos. Eram lisos e iam mais alto do que eu conseguia ver. Segui a face do penhasco por um tempo que pareceu horas, com a mão encostada nele, até que de repente estava de volta ao meu quarto, com a mão agora contra a parede, e minha mãe me chamando para o almoço. Esses episódios aconteciam mais ou menos uma vez por mês, às vezes mais. Eu nunca sabia o que os desencadeava. Às vezes era só passar por uma porta. Às vezes bastava piscar. Uma vez aconteceu quando me arrastei sob a mesa da cozinha para pegar um giz de cera e saí no deserto, não na cozinha. Tentei explicar para meus pais, mas eles acharam que eu estava descrevendo pesadelos. Você tem sonhos tão vívidos, querido, minha mãe dizia. Mas eu não estava dormindo. Eu estava acordado todas as vezes. O que ainda me faz olhar debaixo da cama aos 34 anos aconteceu pouco antes do meu 5º aniversário. Felizmente foi um dos últimos. Fui para a cama normalmente por volta das 20 horas, ainda claro. Lembro de puxar o lençol sobre a cabeça, como as crianças fazem, fazendo uma tenda. Quando baixei o lençol, eu não estava mais na cama. Agora eu estava deitado na areia, naquele lugar escuro, ainda coberto pelos lençóis. A lua vermelha estava diretamente acima de mim. Sentei e os lençóis deslizaram e desapareceram na areia como se nunca tivessem existido. Tive uma escolha: ficar onde estava, esperando voltar ao quarto, ou levantar e andar, como sempre fazia. Escolhi andar. Talvez tenha sido um erro, ou talvez isso tenha me salvado. Caminhei por uns 5 minutos até encontrar outro penhasco. Este era diferente. Tinha marcas, arranhões ou símbolos estranhos. Eu estava examinando quando ouvi alguém andando. Mas não eram passos normais. Era um passo forte e pesado, depois um arrasto. Como algo com uma perna boa e outra que não funcionava direito, sabe? Ouvi também respiração e outro som que congelou minha mente infantil. Eram dentes batendo e rangendo como alguém tremendo de frio. Corri, sem olhar para trás. Corri pelo penhasco o mais rápido que minhas pernas pequenas permitiam. Aqueles sons de passos me seguiram e foi ficando mais rápido. A respiração mais alta, os dentes batendo freneticamente,
como se a coisa estivesse animada. Não consegui ver para onde ia. O penhasco fez uma curva e de repente não estava mais ali, e eu saí correndo pela beira de um penhasco que não sabia que existia. Caí na escuridão avermelhada e atingi a areia com força, o suficiente para tirar meu ar. Rolei por uma duna e então estava debaixo dos lençóis na minha cama. Mas não era igual, porque havia areia na minha cama, na minha roupa, no meu cabelo e até entre meus dedos dos pés. Areia grossa, com tom avermelhado, que obviamente não estava ali quando fui dormir. Tinha muita areia, como se alguém tivesse despejado um balde inteiro debaixo das minhas cobertas. Fiquei ali parado por quase 1 hora, com medo de me mexer e voltar para aquele lugar. O pavor daquilo com o passo arrastado me encontrando de novo, me congelava. Quando nada aconteceu, levantei com cuidado e tentei tirar toda a areia da cama. Era tanta que usei as mãos, a fronha do travesseiro, qualquer coisa. Na manhã seguinte, minha mãe ficou pé da vida, como o meu pai fala. William, o que é tudo isso? Havia areia por todo o carpete, grudada nas fibras. Ela me fez varrer, aspirar, depois varrer de novo, enquanto me perguntava de onde tinha vindo. Será que trouxe do parquinho? Tentei contar sobre o lugar escuro, sobre cair na areia, mas ela achou que eu estava inventando para evitar bronca. Mas ela também estava confusa. Não havia explicação lógica para quilos de areia surgirem no meu quarto. Acho que ela conversou com meu pai, porque naquela noite os dois me chamaram para conversar seriamente sobre a areia. Acho que estavam preocupados com a possibilidade de alguém entrar no meu quarto ou de eu estar saindo escondido. Mantive minha história. Eu era só uma criança. Falei sobre o lugar escuro, a lua vermelha, a coisa que me perseguia. Eles trocaram aqueles olhares que pais trocam quando acham que o filho precisa de terapia. Mas, depois do meu 5º aniversário, parou. Nunca mais houve lugar escuro, lua vermelha ou areia. Foi como se por Deus a porta por onde eu passava tivesse se fechado para sempre. Meus pais nunca mais tocaram no assunto. O caso da areia virou uma daquelas histórias misteriosas de família que ninguém comenta. Passei anos tentando encontrar explicações racionais. Talvez eu sonambulasse e pegasse areia de algum lugar. Talvez fossem episódios psicóticos que desapareceram sozinhos. Talvez fossem memórias falsas elaboradas, mas isso não explica a areia. Mas eu sei o que vivi. Sei que caminhei naquele lugar. Sei que algo veio atrás de mim. Foi real o bastante para me seguir até em casa, nem que fosse só areia. Bom, é isso. Obrigado por dar uma atenção à minha história. Onde moro no Rio Grande do Norte, há uma praia pequena que recebe muita gente, especialmente no verão e na Semana Santa. Faz alguns anos que aconteceu uma tragédia que marcou a comunidade. Apesar do tempo, ainda falam sobre isso. Um jovem de apenas 20 anos morreu afogado na praia. Ele estava numa festa com os amigos, já era de noite, estavam bebendo e se divertindo. Mas segundo o depoimento de um dos amigos, o rapaz começou a agir estranho. De repente levantou-se, olhou para os amigos com uma expressão que, segundo eles, não parecia a dele, e disse: "Adeus, já vou. Meu irmão está me chamando." Logo depois entrou no mar sem pensar 2 vezes. Os amigos riram, acharam que era brincadeira, mas passaram alguns segundos, depois minutos, e ele não voltava. Quando perceberam que algo estava errado, entraram no mar desesperados para procurá-lo. O mar estava calmo naquela noite, sem ondas fortes nem correntes perigosas, mas não o encontraram. Chamaram a polícia, vieram equipes de resgate e depois de horas de buscas acharam o corpo.
Estava muito longe de onde havia entrado, como se algo o tivesse arrastado. A notícia deixou todos em choque. O mais perturbador, e que ainda me dá arrepios, foi o que ele disse antes de entrar no mar. Que o irmão o chamava. Isso porque ele tinha, de fato, um irmão mais velho que havia morrido anos antes, também afogado no mar. As pessoas começaram a murmurar que o fantasma do irmão o chamou e que o puxou para junto dele. Mas isso não faz sentido para mim, porque um irmão, mesmo morto, faria mal ao próprio sangue. Eu acredito que algo do mar se fez passar por seu irmão. Algo que não era humano. Meu nome é Ulisses e trabalho como motorista de Uber na cidade do México há alguns anos. No meu trabalho estou acostumado a ver coisas estranhas. Direto tem gente brigando, já levei bêbados, pessoas sem nenhum pudor que me ofereceram drogas e muito mais. Já vi de tudo, mas essa experiência, diferente das outras, não teve a ver com gente estranha, e sim com algo mais desconcertante. Veja, numa noite de sábado, por volta das 2 da manhã, aceitei uma corrida que ficava a meia quadra do meu caminho. Eu estava perto de uma colônia, onde há vários bares e lugares onde as pessoas vão para beber e se divertir. É um bom lugar para trabalhar, mas com um risco claro de um cliente vomitar no banco de trás do carro. Me aproximei da esquina onde a passageira me aguardava. Em teoria, era uma moça sozinha, então estranhei um pouco quando, à distância, vi que havia 2 mulheres de pé. Uma delas parecia bem jovem, com uns 20 anos, e estava num estado de embriaguez bem avançado. Ela se apoiava num poste de luz e, enquanto eu me aproximava, fiquei até com medo de que fosse cair de cara no meio da rua. A mulher que a acompanhava parecia muito mais séria e madura. Devia estar nos seus 40 anos, vestia-se de forma mais conservadora e estava claramente sóbria. Não se balançava, quase não se mexia, e a única coisa que fazia era olhar fixamente para a companheira, sem ajudá-la. Parei diante delas e perguntei para a moça mais jovem se ela era a Melanie. Ela disse que sim, apoiando-se totalmente na janela para não cair, e me mostrou o celular. Um segundo depois entrou cambaleando para o banco de trás. Foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Eu não percebi quando a outra mulher entrou no carro. Quer dizer, eu nem ouvi o som da porta abrindo ou fechando, mas lá estava ela, sentada no banco atrás de mim, em completo silêncio. Pensei nisso por no máximo 1 minuto, mas não dei muita importância, assumindo que devia ter me distraído. Enquanto elas se ajeitavam nos assentos, olhei pelo retrovisor. Foi um olhar rápido, mas apesar da diferença de idade, percebi que eram muito parecidas. Elas tinham o mesmo nariz e um cabelo parecido. Deviam ser da mesma família, o que fazia sentido pela postura da mulher mais velha. Ela estava séria, talvez até irritada, e se foi buscar a garota para levá-la para casa, era natural que estivesse chateada por encontrá-la naquele estado. Enfim, não era meu papel julgá-las. Liguei o carro e comecei a viagem. A sorte é que o aplicativo já mostrava o destino, porque a mais jovem praticamente adormeceu assim que se sentou. A outra passageira, por sua vez, permaneceu muito calada, sem contato visual comigo pelo retrovisor, apenas olhando para a moça, não sei se com decepção ou preocupação. Fiquei na dúvida se perguntava, mas no fim perguntei se ela conhecia a jovem. Com um tom baixo, respondeu que era a mãe dela. Depois disso, não respondeu a mais nada, nem fez outros comentários. Nesse momento, notei que o clima dentro do carro ficou um pouco pesado e muito frio. Atribuí isso ao ar-condicionado e avisei que ia desligá-lo por um tempo, mas, claro, não obtive resposta. O resto da viagem seguiu em silêncio, apenas interrompido por umas 4 ou 5 vezes em que Melanie dizia que queria vomitar. Eu disse que podíamos parar para ela vomitar ou que fizesse pela janela,
mas ela estava tão inconsciente que era impossível se comunicar. Eu só pedia a Deus que a moça não me desse o trabalho de vomitar no meu carro. Então pedi à mãe dela que a ajudasse a se endireitar, mas fui completamente ignorado. Pensando agora, percebo que a mulher nunca teve contato físico com a garota durante toda a corrida. Felizmente, Melanie conseguiu se segurar, e logo estávamos chegando ao destino, numa área residencial bem cara. Eu estava dirigindo devagar nas curvas para não deixá-la mais enjoada. Estava tão concentrado nisso que me surpreendi quando ouvi atrás de mim uma voz seca e um tanto apática dizer: "Você é um bom rapaz, cuide dela, por favor." Eu, ainda olhando para a frente, respondi que não se preocupasse, que logo chegaríamos, embora não soubesse bem o motivo do pedido. Mas depois de fazer uma curva, olhei pelo retrovisor para sorrir para ela, e a mulher já não estava lá. Parece loucura, mas meu primeiro pensamento foi que ela tivesse pulado do carro. Então procurei pelos retrovisores e até diminui a velocidade para olhar para a rua atrás de nós, mas não vi nada. Além disso, em momento algum ouvi a porta abrir ou fechar. No início, minha parte lógica não pensou em nada de outro mundo, mas devo admitir que minhas mãos começaram a tremer um pouco. Respirei fundo, me acalmei e segui com o trabalho. Quando cheguei ao endereço, um prédio alto de um condomínio, tentei acordar minha passageira. Melanie estava de olhos fechados, mal conseguia falar, e quando falava era só para balbuciar coisas incoerentes. Naquele estado não conseguia ligar para ninguém, muito menos se levantar. Pedi para ela desbloquear o celular por um momento para que eu pudesse ligar para a mãe ou para alguém que a ajudasse a subir. Ela balbuciou coisas sem sentido sobre a mãe antes de começar a chorar. Isso estava me deixando nervoso, mas mantive a calma. Depois de algum esforço, consegui que, quase como um reflexo, ela ligasse para o pai e me jogasse o telefone. Do outro lado, atendeu um homem de voz grave e séria, que imediatamente perguntou onde a filha estava. Respondi no lugar dela, dizendo que era o motorista de Uber e que estava com ela na frente do prédio, mas que ela não conseguia subir sozinha. Em poucos minutos, o pai dela, um homem de uns 50 anos, bastante preocupado, apareceu. Tivemos uma conversa rápida sobre o que tinha acontecido e não consegui evitar mencionar a outra passageira. Notei um certo desconforto e muita preocupação no olhar dele, e percebi que ele sabia muito bem quem era a mulher que descrevi, mas não comentou nada. Olha, ele não deu nenhuma explicação, apenas se tranquilizou ao ver que a filha estava apenas dormindo. Ele ajudou a garota a se levantar e perguntou se estava tudo certo com o carro. Respondi que sim, mas ainda assim, ele me deu uma pequena gorjeta em dinheiro. Eu, por minha vez, não tive coragem de insistir sobre a mulher que viajou conosco. Não seria adequado pedir explicações que não me cabiam. Mas olhando em retrospecto e analisando tudo o que vi e lembro, tenho uma forte sensação de que a mãe daquela garota, mesmo depois da morte, continua cuidando dela. Isso me aconteceu há alguns anos, quando me mudei com minha esposa e meu filho de 8 anos. O dono nos explicou que era uma construção antiga, de mais de 100 anos, mas que havia sido reformada recentemente. O aluguel estava acima do que tínhamos planejado, mas sempre foi um sonho meu morar naquela região. Embora a casa tivesse detalhes antigos, como pisos de madeira, tetos altos, janelas de ferro, nós três ficamos encantados. O quarto que seria do meu filho ficava no fundo, ao lado de um pequeno pátio interno. Ao entrar, a primeira coisa que notei foi que seria necessário limpar bem as paredes, pois estavam cheias de frases escritas a lápis. Não eram rabiscos de crianças nem palavrões, eram frases curtas. Já está quase. Não abra. Tentei limpá-las, mas não consegui.
Pensamos então que seria apenas questão de pintar a parede e pronto. No primeiro fim de semana, nos planejamos e pintamos todo o quarto com 2 mãos de tinta nova. Na primeira noite dormimos tranquilos, mas na manhã seguinte as frases haviam voltado nos mesmos lugares, como se nunca tivéssemos pintado. A princípio pensamos que talvez a tinta não tivesse coberto bem, que com a umidade e a luz, as marcas antigas tivessem ficado transparentes. Decidimos lixar toda a parede a fundo, deixá-la lisa e pintar novamente. Dessa vez funcionou, mas só por um dia. Na segunda manhã as frases haviam voltado, mas já não eram as mesmas. Agora eram mais longas. Diga para ele não sair. Tire-o daí. Não vá deixá-lo sozinho. O que me gelou foi perceber que sempre falavam dando uma espécie de instrução, e sempre parecia que poderia ser sobre o meu filho. Minha esposa me pediu para não dizer nada a ele para não assustá-lo, ou colocar ideias na cabeça. Mas foi ele quem começou a fazer comentários muito estranhos. Primeiro dizia que sonhava com alguém que falava com ele da parede, com uma voz baixa, lenta, como se fosse difícil pronunciar cada palavra. Uma noite, enquanto eu o ajudava com a lição de casa, vi que ele olhava fixamente para um ponto na parede. Não estava distraído, estava ouvindo. Quando perguntei o que acontecia, ele disse: "Ele está me perguntando se pode entrar." Não tive coragem de perguntar quem, e meu filho já era grande demais para ter amigos imaginários. Vocês vão concordar comigo nisso. A manhã mais aterrorizante foi num sábado. Minha esposa estava na cozinha preparando café e eu subi para acordar o menino. Quando abri a porta, o vi dormindo, mas na parede, escrita em letras um pouco maiores e reforçadas, como se tivessem sido escritas várias e várias vezes, havia uma frase. Não sei se vão acreditar, pois nem minha mãe acreditou, mas juro pelo meu filho que na parede estava escrito: "Venho por ele." Não sei como explicar, mas essa frase ao se ler não soava como as anteriores. Além disso, parecia mais escura, como se tivesse sido escrita naquela mesma madrugada. E nesse mesmo dia, fizemos as malas com o básico e fomos para a casa dos meus sogros. Voltamos depois apenas para recolher o que faltava. Não quisemos terminar o contrato nem tentar recuperar o depósito. Foi dinheiro perdido. Há pouco tempo, um amigo que mora perto me disse que depois de vários anos vazia, a casa finalmente foi alugada. Desejo sorte a quem quer que viva lá agora.